A paz do Senhor Jesus, Igreja do Arrebatamento, quero trazer a saudação de paz do Eterno de Israel sobre a tua alma, tua casa, a tua família. Quero deixar para nossa meditação uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9, onde diz: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho do homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Queridos de Deus, a palavra do Senhor nos mostra que Saul era da tribo de Benjamim, e a Bíblia vem nos mostrar que Samuel já tinha ficado em idade, ou seja, muito velho, e a nação de Israel não queria que Samuel reinasse e nem que colocasse os seus filhos por motivos de maus testemunhos e muitas falácias que estavam saindo dos seus filhos. E as Escrituras vêm nos dizer que a nação olhou e observou as outras nações que tinha rei reinando sobre as suas nações. E eles não queriam mais a liderança de Samuel. Em outra ocasião, falando aqui, ele não queria a liderança do próprio Deus, porque Samuel era profeta e sacerdote, a qual ele era guiado por Deus a colocar toda a nação a buscar e adorar a presença do Eterno. E a Bíblia vem dizer que o povo começou a insistir querendo um rei, pedindo a Samuel, porque Samuel chegou à sua velhice. E as Escrituras também mostram que algumas nações inimigas estavam tentando ameaçar e etc. Então, Deus permite que as jumentas do pai de Saul viesse sumir, desaparecer, e Saul sai à procura dessas jumentas. E Deus já tinha mostrado para Samuel que o Senhor ia permitir vir um homem de Benjamim e ele seria o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz, queridos, que Saul era muito formoso e naquela época, segundo a história, tinha 600.000. E entre esses 600.000, Saul era o mais belo, era o mais formoso, era o mais bonito. A história conta que Saul nasce no meado de 1066 a.C. e ele reinou 40 anos sobre toda a nação de Israel. E a história conta, meus queridos, que Saul, ele foi levantado rei sobre toda a nação e começou bem o seu reinado, mostrando sabedoria, estratégias, força militar e algumas vitórias que veio sobre a nação através do seu reinado. Mas o orgulho, a imprudência tomou conta dele. Queridos, tem um ditado que é certo:
Se você quer conhecer a pessoa, dê poder para ele, dê poder para ela e fique observando. E foi o caso de Saul. Saul foi o povo que pediu, não foi Deus que escolheu. Observe, a escolha do povo não é a escolha de Deus. E por causa dessa falta de visão da nação, o rei Saul, ele foi atacado por uma nação inimiga, e as escrituras diz que Deus, através do ministério de Samuel, manda Saul esperar para eles consultarem a Deus, fazer um sacrifício a Deus, para Deus dar direção, porque era o costume de todo rei e de toda a nação esperar a direção de Deus para eles ir para a guerra, para eles ir para a peleja. E a Bíblia vem dizer, meus queridos, que Samuel estava um pouco distante e Saul, vendo a inquietação da nação, ele chama alguns homens e vai fazer sacrifício. Ou seja, Saul era rei e não sacerdote. Ele não poderia fazer o ofício de um sacerdote. E por causa daquele pecado de desobediência, Saul, ele fica agora perto de perder tudo, a credibilidade com Deus. E Deus ainda dá mais uma oportunidade. Existia um certo rei chamado rei Agag, que o Eterno mandara destruir todos os seres vivos daquela nação. E a história conta que quando o rei foi, ele poupou os animais e poupou ainda o rei daquela nação. Então, o Senhor revela, traz a mensagem profética até Samuel, dizendo que o Senhor rejeitou o reinado de Saul sobre todo Israel. Daquele dia em diante, Saul, ele começou a ser atormentado. Deus saiu da vida de Saul, ou seja, um homem para reinar uma nação na direção de Deus, ele tem que ter princípios, ele tem que ter a graça de Deus, ele tem que ter o temor de Deus para não levar também a nação a errar, a pecar diante do Senhor. E entra o desespero da liderança. Observe que quando Deus falou que estava fora, longe dele, ele foi mais uma vez pecar, consultando a feiticeira. Isso aí Samuel já tinha morrido, né? Deus já tinha colhido a Samuel e agora Saul, ele foi atacado por filisteus, pelos inimigos que estavam ao seu derredor. Observe, amados, quando o homem sai da direção de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus, tudo isso pela escolha do povo, os inimigos ao seu redor agora ficou vendo que estavam vulneráveis para atacar e destruir. E as escrituras diz que ele consulta uma feiticeira. Outro erro, outro pecado, e que essa experiência de Saul com essa feiticeira acontece até nos dias de hoje, com algumas lideranças, que vocês estão me entendendo. Outro erro, e as escrituras diz que Saul morreu, ou seja, se matou. Outro erro, perdeu a salvação, foi condenado. A opressão foi tão grande, a derrota dele foi tão grande, que ele próprio tirou a sua própria vida. Por quê? Não tinha a graça de Deus para reinar sobre a nação de Deus. Eu deixo essa palavra para você meditar, tá? E as escrituras, a história também, para encerrar, revela
que ele morre com 62 anos antes de Cristo. Deus abençoe a sua vida, que o Eterno te guarde e te dê visão e discernimento. Não seja igual ao povo de Israel. Não escolha alguém que não tem a direção de Deus. Se inscreva no canal, vá no sininho, tem uma palavra a todos, clique para você receber todos os vídeos que nós aqui postar no YouTube. Shalom Adonai.